Perguntas importantes, né? Por que que eu tenho que ler várias vezes a mesma coisa? Por que que, às vezes, prestando atenção na aula, estudando, fazendo revisões, lendo rápido ou devagar, não é? Tomando suplemento, eu não me conecto às informações que eu estou estudando? Alguém tem um palpite? Por que será? Quer falar, Zé Raul? Só um pouquinho. Tá, quem quiser dar um palpite, então, Falta de professor, eu acho. concentração, falta de atenção, falta de Ou foco, seria tudo a mesma com muitos coisa? focos. Atenção, observação, concentração, ou seja, o que que vem a ser realmente o tal do TDAH, o déficit de atenção, a dislexia e todas essas coisas relacionadas, né? Até Covid agora é motivo para você dizer que não consegue estudar. É claro que alguns têm uma fundamentação, outros nem tanto, né? Mas estou esperando vir de vocês. Será que é porque o motivo real, ou os motivos, qual é? Será que é cansaço, Aguinildo? Acho que Depende do cansaço, né? Se for esse que eu tive ultimamente, a Seu gente não consegue se Aguinildo, concentrar. vamos supor que o senhor tenha trabalhado 12 horas por dia, ou naquele dia, né? Mas eu Está trabalhava era à noite, eu não dormia, o problema era esse. extremamente cansado, é sábado, de repente seu telefone toca 2 da manhã, e do outro lado é alguém dizendo que seu filho foi acidentado, está à beira da morte no hospital. O senhor continua cansado? A adrenalina já é outra reação química no nosso organismo, no nosso corpo. Opa, então mudou. Muda. Tá? Mas se alguém te ligar e disser assim, olha, eu estou aqui na sua porta, vamos jogar bola? Eu nem recebia. Assim, não, mas aí não, né? O que que mudou? O assunto, o tema, uma coisa mais grave, O outra. contexto motivacional. Isso é A verdade. motivação, é isso que eu ia falar, motivação. Tem pessoas que têm verdadeira aversão ao livro. Tem pessoas que preferem, como eu já ouvi um aluno meu, halterofilista, dizer o seguinte: me dê um caminhão de tijolos para descarregar, mas não me entregue um livro para ler. Quer dizer, se fosse o contrário, né, eu diria, me dê a enciclopédia inteira, mas não me entregue um caminhão de tijolos, porque eu até não tenho preparo. Tá, mas a leitura, o estudo, vamos começar aqui, ele começa pelo psicológico, né? Então, muita gente, às vezes, pega o livro cansado, ou não, descansado, alimentado ou não, com fome. Alguns vão produzir, outros não vão produzir. Eu conheço alunos, pessoas, que têm um verdadeiro arsenal. A melhor sala, ar-condicionado, o melhor material didático, tudo perfeito, tá? E eu conheço pessoas, assim, claro, de literatura, como Rui Barbosa, que só tinha uma vela e um lapisinho que ele apontava com estilete. Qual é a diferença do resultado de Rui Barbosa para aquele jovem que recebeu tudo de mão beijada? Não que seja proibido você proporcionar a sua esposa, seu esposo, filhos, parentes, amigos, um ambiente perfeito. Ajuda, melhora, claro, nós vamos falar aqui, é um metodológico. Mas qual é a diferença desse jovem para Rui Barbosa, por exemplo? O Rui Barbosa ele é aficionado por livros.
A casa dele era abarrotada de livros, do sanitário, cozinha. Quando ele levava um amigo dele lá na casa dele, aí esse amigo passava pela sala, gostava de um livro, aí ele ficava olhando para esse rapaz. Quando ele voltava, aí ele deixava o rapaz lá na cozinha esperando ele, aí ele entrava por outra porta, tirava o livro da posição, para que quando ele voltasse, não tentasse pegar o livro emprestado. Ele adorava livros. O Mauro Quintela, ele tinha uma senhora que trabalhava com ele há muitos anos. E aí ele recebeu uma visita e ele estava, como sempre, ali envolvido nas suas leituras, né? E aquela visita resolveu perguntar. Ela fazia ali algum serviço e cozinhava. E aí ele perguntou para ela, né? Olha só, né? Mas que celebridade, esse homem estuda tanto, um baú de conhecimento. A senhora faz ideia do tanto que esse homem já aprendeu? Sabe o que foi que ele respondeu, ô Christian? O que essa mulher respondeu para esse visitante? Sinceramente, eu ainda não sei. Vamos saber Ela lá. respondeu assim: olha, eu acho que ele tem muita dificuldade para aprender, porque se ele tivesse facilidade, já teria estudado tudo. Não é? Se ele aprendesse tanto, ele não ia estudar lá todo dia. Entendeu a piada, Jansen? Ela falou de uma forma inocente, não é? Porque ela não sabe que estudar ou ler ou não sabia é como fazer ginástica. Quanto mais você faz ginástica, melhor você quer ficar. Moral da história, pessoal, estudar, ler, está relacionado à sua motivação. Então, por que eu vou me dedicar, que seja 10 minutos, 30, meia hora, uma hora, para ler todos os dias? Ou seja, então, como tem muita gente nova aqui, né? Estou vendo que tem a secretária municipal aqui de uma das cidades, né? Estou vendo aqui também muita gente que está pela primeira vez. Então, nós fizemos treinamentos aqui para professores, milhares de professores nessa turnê. E você imagine o professor que já fala 25, 30, 40 horas semanais, não é, para estar numa condição de ainda chegar em casa e investir, Tatiana, no seu aperfeiçoamento? Então, esse é um ponto. Eu tenho que saber exatamente o motivo para estar buscando informação. Então, alguns por prazer em relação ao conhecimento, amor à sabedoria. O que é o sábio? O sábio é aquele que é apaixonado pelo conhecimento, não é? Outros vão pela dor, pela necessidade, porque querem melhorar de vida. Outros vão pelo prazer. Então, por exemplo, agora sairão 9.000 vagas para o INSS. Todo mundo está sabendo disso aí? 9.000 vagas para o INSS. Um aluno, Rogério, me procurou hoje, professor, faz alguma coisa voltada para o INSS. Mais de 1 milhão de pessoas farão a inscrição, a previsão é essa. Por quê? Ou querem sair da dor, ou querem encontrar o prazer de ter boas férias, um carro novo, melhorar a casa, ajudar a família, passear com os amigos. Esse é o principal ponto. O segundo ponto com relação à leitura é que a maioria foi alfabetizada, mas não aprendeu a ler. Alguém aqui gosta de fazer o que não sabe? Então, você imagina, ó, você sabe passar roupa? Não, não sei, mas você vai ter que passar. Você sabe jogar bola? Não, não sei, mas você vai ter que jogar aqui e vai ter que ser o artilheiro. Não dá certo, dá problema, sim ou não? Claro. Então, esses encontros aqui, além dos outros que nós já fizemos, com caráter presencial, tá? O objetivo disso aqui é trazer ferramentas. E cadê a ferramenta? Eu já passei uma. Qual foi? Primeira ferramenta que eu passei aqui. Me ajuda aí, Jansen. Me ajuda aí, Tânia, Maria José.
Evaldo, Joelma. Seria a Olha, motivação, professor? Boa noite. isso, número 1 é a primeira técnica. Sem motivação, não adianta. Se você não encontrou o propósito que vai fazer você acordar cedo, dormir tarde, não adianta. Você pode ter leitura dinâmica, você pode ter técnicazinha dos olhos, você pode ter, né, sei lá, o que você quiser chamar, tá? Primeira ferramenta que eu passei aqui é a motivação. A segunda, eu passei 2 ferramentas poderosas. A gente vai ouvindo, pensa que é bate-papo. Então, eu gosto de ser didático e ponderar. Qual é a segunda? Eu preciso aprender a ler. Né? Então, eu não gosto de ler porque eu não aprendi. Geralmente, aquilo que eu domino, aí sim. Picasso dizia, enquanto pinto quadros, para mim é uma maravilha. Não me canso, é entretenimento. Passo horas, dias, meses e anos fazendo. E olha que Picasso, né, ele tinha problema em atender para vender os quadros. Né? Então, se você pegar Van Gogh, morreu pobre, custa milhões de dólares o quadro dele. Ele só conseguiu vender um quadro, tá? Então, ele só aprendeu a pintar. Felizmente, ele não aprendeu a vender e nem tinha um empresário para ajudá-lo. Tá? Terceira ferramenta que vai me fazer desenvolver a capacidade de ler, entender, memorizar e me tornar um especialista em tirar 10 e estar aí um perito em fazer provas e avaliações, ok? Então, nós falamos aí um pouquinho, é claro, essa aula é uma introdução, mas você precisa saber a diferença entre atenção, observação e concentração. Então, eu tenho que estar concentrado. Olha aí a terceira ferramenta, tá? Eu tenho que aprender a me concentrar. Claro que saber ler, saber as técnicas, ter recursos. Recurso pode ser físico, pode ser o local, né? Ele pode ser material, ter condições de comprar o melhor material didático, ele pode ser psicológico, tá bom? Mas como é que eu me concentro? O que seria, na opinião de vocês, a atenção? Se você for lá no dicionário, ou se você for em neurociência, você vai descobrir que a atenção é um fenômeno que dura apenas 11 a 14 segundos. A atenção, chamou minha atenção. Geralmente, o que chama a nossa atenção? Algo muito bonito ou uma tragédia, sim ou não? Você dirige de casa para o trabalho, vai e volta. Se alguém lhe perguntar o que você viu, que chamou a atenção, você vai dizer, nada, as mesmas coisas que eu vi o mês inteiro. Mas se tiver ali um corpo estirado no chão, você vai parar e vai olhar, sim ou não? Né? Se tiver um espetáculo, uma coisa muito bonita, né? Algumas moças, né, algumas mulheres têm essa capacidade de parar o trânsito, provocar acidente. Já viram aquilo? Né? Ela chama tanta atenção, quando ela passa, o cara bate até o carro. Não é? Aí na Bahia, né, nós temos em muitas cidades da Bahia, tem muitas mulheres assim, não tem, ô Sognildo? Tem, de parar o trânsito mesmo. O senhor está lá em Alagoinha, mas fomos aí para vários municípios. Então, a atenção ela é rápida. Tá, eu volto. Dura 14 segundos. E o que é a observação? A observação é quando aquilo que me chamou a atenção, não é, tem características, traz nuances importantes.
Ou seja, aquilo que está ali, que chamou a minha atenção, pode me trazer um benefício maior. Então, de repente, você viu uma plaquinha, né? Morango, R$ 10. Aqui em Brasília agora é uva, né? Então, nós estamos produzindo mais uva por hectare que a média nacional. Virou moda plantar uva em Brasília. Então, para quem gosta de uva, se vê uma plaquinha vendo uva, além de atenção, ele vai observar. Ou seja, o que é a observação? Quem, onde, quando, como, ou seja, quanto é a uva? Onde? Ali mesmo? Né? Quem vai vender? Então, a observação já envolve questionamentos. Então, você aprofunda. Né? Edelso, você quando lê, você apenas passa os olhos ou você observa? Quem me explica aí? Rosa, qual é a diferença de passar os olhos e observar o que eu estou lendo? Eu gosto de ler mais para mim ouvir. Então, a maioria, né, quando faz um teste de leitura, Delcio, a maioria a gente abre o livro, começa a percorrer os olhos ali, quando termina, a gente fecha o livro e guarda. O nome disso é leitura? É pincelada. Leitura não. Se você guardar, não lembrar o que leu. Leitura passiva. Mas dependendo da leitura passiva, talvez a pessoa não lembre nem o primeiro tópico que leu. Mas é que todo posicionamento passivo não produz memória. Não é? Então, você já ouviu dizer que fulano ouviu, mas não escutou? Você chega para o garçom e fala assim, olha, eu quero arroz, feijão, bife a cavalo, batata frita e água com gás. Qual foi a primeira palavra? Batata frita. Né? Aí o bife vem sem o ovo, né? A batata vem cozida e a água vem sem gás. Ou nunca aconteceu com vocês no restaurante, pessoal? Não só no restaurante, não, até na sala de aula mesmo. Você morre de falar com o aluno fala, está olhando para o lado e você pergunta qual foi a minha última palavra? Hã? Onde? É isso mesmo. Mas se eu abro o livro e procuro quem está aqui no livro, onde vai acontecer ou está acontecendo o que eu estou lendo? É como se eu já me armasse e estivesse preparado. Não é? Vocês já devem ter feito aquela brincadeira sem graça, onde a gente pede para a pessoa repetir uma palavra e faz uma pergunta diferente, não é isso? Então, se eu perguntar assim, se eu pedir para você repetir, né? E disser assim, gema, repete por aí com vocês aí. Gema, gema. Repete comigo, gema. 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 A parte branca do ovo é a? Clara. Então, a maioria já ouviu, isso é mais antigo que minha bisavó, tá? Mas se você só ouve e não escuta, você vai com tranquilidade dizer que é gema, tá? Então, a observação, ela transcende, tá? Ela transcende a atenção. E quando é que ela vira concentração? Opa, ela vira concentração quando eu vou para imersão. Quem aqui se assustou na hora que eu disse acabou na hora do teste? Eu entreguei o teste, vocês vão ler por 1 minuto. Quando acabou, eu disse pronto. Alguns quase caíram no chão. Por quê? Porque ali já estava em imersão. A concentração já é um prolongamento, né, da atenção e da observação. Você está a tal ponto
que você já não ouve o que acontece, não olha para o que está à sua frente e a sua motivação, a sua emoção está só para aquilo que você está estudando. E como é que eu faço? Como é que eu sei que estou em estado de imersão profunda? Opa, essa aqui só serve para quem está na academia com a gente. Então, talvez só para quem já é aluno nosso, para poder matar isso aí. O Raul, acho que consegue matar fácil essa, hein? Como é que eu entro em estado profundo de concentração, Raul? Só um pouquinho. Quem souber, fala. Tá? Ah, eu sei. Vou dar uma dica. Né? Numa das cidades, nós oferecemos, inclusive, um presente. Mas como eu vi que era muita gente, a maioria não tinha enviado o e-mail, eu esperei mais um pouquinho para mandar tudo de uma vez. Né? Quem se lembra o presente que eu ofereci? Era uma pasta com músicas, não é? Então, eram músicas para aumentar a inteligência. Como é que a música aumenta a inteligência? Né? Quando ela permite que meu cérebro fique entre 8 a 14 Hz. 8 a 14 Hz. São os famosos brainwaves. Tá? Então, se eu ouvir adágio, largo, sons da natureza, barroco, né? Até mesmo, né, o som das baleias e os golfinhos são capazes de manter o meu cérebro entre 8 a 14 ciclos por segundo. Olha aí que ferramenta poderosa. Aí eu prolongo a minha observação. Claro que tudo que eu falei já é pré-requisito. Então, vamos repetir? Primeira ferramenta que eu te passei hoje, qual foi? Motivação. A motivação, né? É a mais importante, inclusive. 2, Aprender a ler. Aprender a aprender. aprender a ler. É o que nós vamos fazer aqui todo sábado. Se não puder assistir ao vivo, fica gravado. 3, Concentração. aprender a se concentrar. A principal técnica que eu te passei aqui foi o Brainwave, tá? O Brainwave é uma das principais ferramentas para ativar a sua concentração, né? O seu estado de 8 a 14 Hz. Mas eu vou te ensinar uma quarta e última ferramenta, e o nome dela é Output. Tá? Então, essa é novinha, eu acho que ninguém aqui sabe, nunca fez. Se fez, fez um pouquinho e não aprofundou, tá? Então, o que é o output? O output é quando eu forço a minha concentração ao máximo. Quem sabe fazer o output e me informa, e me relembra, para eu saber aí, não, pelo menos teve um que já sabia fazer. Tem um exercício do parágrafo, que é o output, Boa! Isso num outro contexto, né? Acho que esse eu não te sim, passei ainda. mas tem o exercício das palavras, né? Vai ligando uma Olha palavra a só, outra. isso. Pessoal, eu mandei uma mensagem aí nos grupos dizendo que iríamos precisar do metrônomo, certo? Todo mundo conseguiu colocar metrônomo? Vi essa mensagem não, professor, não recebi. Tá, mas No PC, eu mandei lá o linkzinho do metrônomo. Deixa eu até confirmar aqui no grupo Mente Ilimitada. Dá para fazer, dá para entender a ferramenta. Ó,
Tá aqui, mandei sim, ó, mente ilimitada. Instale o metrônomo para participar das aulas. Mas tudo bem, quem instalou, instalou. Quem não instalou vai entender bem como é que funciona. Tá, o Edelson, inclusive, até baixou, tá? Quem mais baixou? Só levanta a mão. Eu baixei. É grátis, tá? É só clicar lá e instalar na história. Tá certo? Ok. Tá. Nós temos uma velocidade onde a gente conecta uma informação à outra, tá? Então, eu vou pegar aqui a Tatiana, tá certo, Tatiana? Você consegue ligar o seu microfone? Vou pegar a Tatiana, porque eu não peguei a Tatiana ainda. Consegue, né, Tatiana? Isso. Instalei o Tatiana, microfone. olha como é curioso, né? As informações estão ligadas na nossa mente, uma após a outra, tá? Se eu lhe disser copo, por exemplo, copo, te lembra o quê? Água, líquido, Água, água. refrigerante. Então, você vai me falar apenas a primeira informação que vem direto. Copo, água. E depois de água? Pode ser o estado do copo, seu copo é de vidro, é de plástico, Não, acabou o copo, eu quero saber água. Agora, sede, copo, água, sede. sede. E sede? hum, Fome, depois. Olha, sede lembrou homem? Não, não vi a ligação aí, não. Mas tudo bem, né? Homem lembra Ela falou fome, não foi não? Fome. a fome, perdão, eu vi, distorceu aqui. Fome, e fome? Comida. 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 Então, ó, continua, quer ver, ó? Copo, água, sede, fome, comida, tá? Continua depois de comida. Lasanha. Você está percebendo que existe um espaço de tempo entre a última e trazer a sua memória a próxima? Uhum. Tá. Para você conseguir trazer a próxima, você precisa estar extremamente concentrada. Sim. Raul, prego, lembra o quê? Martelo. Vamos pegar só o Raul. Quer participar, Joelma? A gente só não está lhe vendo aqui. Não, estou muito feia. É muito feio. Cabelada, estava limpando a casa. Muito bem. Tá. Joelma, você que é a coordenadora do Riachão? Isso, supervisora pedagógica. Olha que maravilha. Seja bem-vinda, né? Porque tem Muito mais de uma obrigada. Joelma, mas a gente está confundindo. Eu sou a Raul, vamos correia. lá. Muito bem. Raul, pastel, lembra? Carne. Carne, né? Carne. Carne, Boi. carne, lembra? Boi. Boi. Boi, Chifre. chifre. Continua. Marfim, sei lá. Marfim, Berrante. berrante, Menino da porteira. menino da porteira, Sertanejo. sertanejo. Chitãozinho Chororó. Ficou muito amarrado, né? Parecendo que você está naquela novela Rei do Gado, né? Não, mas Quer ver? Me dá uma palavra aí para eu fazer. televisão. Ó, televisão, antena, satélite, né? Lua, queijo, rato, ratoeira, armadilha. Tá vendo só? A armadilha não tem nada a ver com televisão, tem? Não. Então o cérebro tem que passear. Me dá outra. Qualquer uma, pessoal. Cuscuz.
cuscuz, olha aí, milho, não é isso? Sim. Plantação, fazenda, agro, governo, financeiro, banco, moeda, ouro, Europa. Olha aí. Por que eu lembrei de Europa? Porque nosso ouro ia muito para a Europa. Europa já não tem mais nada a ver com milho. Então, uma informação vai puxando a outra. Esse exercício é um exercício de treinamento da concentração pura. Só que tem um atenuante, aliás, um agravantezinho aí. Você vai ter que fazer com o metrônomo. Olha que bacana. Você vai ligar o seu metrônomo no 40. Quem tem um metrônomo, ligue o metrônomo no 40. Dá para fazer? Liga o metrônomozinho no 40. Quem ligou, levanta a mão aqui para eu ver. Christian, você consegue abrir seu microfone? Abriu. Cada vez que você lembrar e ouvir, aliás, cada vez que você ouvir o toque, você vai ter que trazer uma palavra dentro do toque, certo? Então, garfo, ok? O James, caiu aqui. Eu não entendi. Cada vez que você ouvir o toque, você vai ter que trazer uma palavra relacionada, ó. Garfo, comida, refeição, restaurante, garçom, trabalho, luta. Viu só? Entendi. Cada toque é uma ideia. Se você conseguir fazer, olha só, pessoal, séries de 1 minuto durante a semana, tá? Eu vou forçar, vou treinar minha concentração, que é superior à observação, que é uma extensão da atenção. Tá? Séries de 1 minuto com o metrônomo. A primeira palavra nem tem tanta importância assim, certo? Preparado para fazer, Christian? Sim, eu ligo o meu aqui, né? Isso, liga o seu aí, que o Google Meet ele vai reconhecer isso aqui como ruído e você não vai ouvir o meu metrônomo. Preparado? Sim. Posso escolher a palavra? Pode? Tá, então a primeira palavra será professor. Sala de aula. Giz. Quadro. Aluno. Giz, quadro. Vixe, travou. Mesa. Viu que você Aluno. não conseguiu manter sua concentração nem Não. nos primeiros 10 segundos? Sim. Viu que não é fácil? É simples, é uma palavra atrás da outra, uma que lembra a outra, com o metrônomo. É simples entender, mas não é fácil por quê? Porque ninguém treina a sua própria concentração. Vamos lá, Edelso? Edelso, a palavra que eu vou escolher para você vai ser barro. Areia. Colocou no 40? Ligou seu metrônomo aí? Liguei. Então, A capricha. palavra é barro. Barro. Bloco. Areia. Cimento. Ferro. Extração. Vale do Rio Doce. Sobradinho. Viu que já era, né? Vocês estão entendendo o quanto é ruim, o quanto está ruim a sua concentração? Chega a ser constrangedor. É complicado. Pessoal, se a tua concentração está ruim,
Imagine o resto. Deu para sentir o drama? Sim, realmente, é bem... Então, é muito curioso, pessoal. Essa é uma aulinha que eu bolei aqui, uma aulinha descontraída, tá? Mas toda a semana, tá? A aula, ela tem início, meio e fim. Então, não é uma novela para dizer assim, nossa, para assistir a próxima aula, professor, eu tenho que assistir essa? Não, tá? Da mesma forma que quem assistiu a aula semana passada não tem que assistir essa para poder entender a próxima ou as anteriores. Então, eu vou trazer um tema, nós vamos apresentar, aqui eu trouxe 4 ferramentas, tá? Quem não pôde assistir até o final, caiu na internet, não estava afim, foi dormir, etc. e tal, a aula fica gravada. E tem o grupo no WhatsApp para tirar dúvidas, correto? Então, esse é o modelo da nossa academia, tá? Você, por enquanto, né, participa aqui, você adquiriu o nosso material, fizemos uma caminhada, confesso que eu fiquei bem cansado nessa caminhada, a zona que a gente fez aí, vamos dar um tempinho aí de algumas semanas, logo, logo a gente volta, e temos, além, tá, dessa aula, nós temos o aplicativo, para quem for treinar, né, ele já começou a tomar formato, né, temos também o nosso livro, que está no 7º capítulo entregue, e o melhor está por vir, ok? Então, no mais, né, aqui eu fecho